Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu tô com mais uma entrevista que pra mim é muito especial, há um bom tempo eu venho esperado. Hoje eu vou falar com meu amigo, o Elias Freitas, e nós vamos trocar algumas ideias sobre a Igreja Ortodoxa. Ele é seminarista em Sergipe Possad e nós vamos conversar um pouco sobre as características da igreja em si, e vocês vão poder conhecer um pouco mais disso que faz parte da cultura da Rússia também. Elias, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. Eu que agradeço, meu irmão. Para a gente começar, eu queria saber assim, como surgiu sua vocação e quais os passos que você dá como seminarista. Qual sua rotina? Tá, legal. Eu vou começar da forma mais ortodoxa possível, que é todas as nossas atividades, né? Isso independente da pessoa ser um seminarista, ser um monge, né? Ser um padre da igreja, é com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou iniciar respondendo todas as perguntas que possam ser esclarecedoras e auxiliar, né, com a graça de Deus, o pessoal que vai ter a oportunidade de ver essa entrevista. Então, vamos lá. Eu queria iniciar só corrigindo uma questão que é muito natural, se você me permite. Sim, sim. É muito natural que as pessoas que não têm um conhecimento muito próximo da ortodoxia, achar que a ortodoxia é parte da cultura russa ou parte da cultura grega, né, ou da cultura romena, etc. Mas na realidade são essas culturas que são parte da ortodoxia. Na realidade é a Rússia que é parte da ortodoxia, não é a ortodoxia que é parte da Rússia. É a Rússia que é parte da ortodoxia. Eu queria só dar essa clarificada, porque é muito comum que as pessoas enxerguem a ortodoxia como uma parte da cultura russa, né? Uma parte de determinada cultura, mas não, na realidade é determinadas culturas que são partes da ortodoxia. Ah, sim, sim. Foi bom esclarecer. Isso é uma noção que infelizmente o pessoal não tem muito, mas eu queria esclarecer isso. E então, como que a gente vai ver essa vocação? Eu, na realidade, descobri minha vocação quando eu percebi que eu não queria ir para o céu sozinho. Eu não estava atrás simplesmente. O que não é pecado nenhum a pessoa buscar a sua salvação e pronto, não é isso. Mas eu percebi que eu realmente tinha um desejo dentro do meu coração de fazer da minha vida um meio de auxiliar na salvação do próximo. A partir desse momento eu percebi que realmente eu queria ser um sacerdote ortodoxo, quando eu poderia ter a oportunidade de, ministrando os sacramentos da igreja, auxiliar na salvação das almas, né, das pessoas. E qual sua Isso rotina? essa foi o plim, assim, o toque que me deu. Foi quando eu percebi que realmente eu queria dedicar minha vida assim, a imitar o Cristo em ser um médico de almas, né? De buscar ser alguém que vai auxiliar na cura das almas das pessoas. A partir desse momento eu tive um estalo de, poxa, eu quero ser um sacerdote ortodoxo, quero ser um presbítero da igreja, né? Ah, que legal. E qual assim, dentro disso, depois da descoberta, né, da vocação, quais os passos? O que é que você fez? Como é sua rotina aí? Bom, todo cristão ortodoxo, né, ele deve ter um pai espiritual, que é um padre que o aconselha, que o acompanha, né, acompanha a vida dessa pessoa. Meu pai espiritual, me auxiliou nessa caminhada, no modo de trilhar esse caminho, né. Eu, em São Paulo, frequentava a paróquia russa, né, a paróquia da Anunciação à Santíssima Mãe de Deus, que fica no bairro do Ipiranga, que é a única paróquia do Patriarcado de Moscou na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo todo é a única paróquia do Patriarcado de Moscou. E, e lá, com um padre que é muito amigo meu, né, que é o pároco, o padre Dionísio, eu, eu conversando com ele, a gente se programou para conversar com o nosso bispo, né, com o metropolita responsável pela Argentina e por toda a América do Sul.
e conversando com o meu metropolita, que é uma pessoa fantástica, né? Assim, é um grande bispo da igreja. É um bispo que tem realizado um trabalho missionário de muito valor. É um bispo que se esforçou muito para, em pouquíssimo tempo, falar o espanhol e está se esforçando para falar o português também. É um bispo, ele é russo, né, metropolita Ignat, e aí conversando com ele, né, ele me deu a oportunidade de vir estudar na Lavra, me preparar, né, estudar e me preparar, né, que o seminário não é somente o estudo, né, eu gosto de frisar isso, me preparar para o sacerdócio na Lavra de São Sérgio, né, no seminário, na Academia Teológica de Moscou, que fica adjunta à Lavra de São Sérgio, ao mosteiro fundado por São Sérgio. É o coração espiritual da ortodoxia na Rússia, né? É a Lavra de São Sérgio, que fica em Sergueto Passado. Ouvindo você falar alguns termos como Santíssima Mãe de Deus ou Padre, vem na minha cabeça e creio que na mente de muitos aqui a Igreja Católica. Então eu queria saber qual a diferença entre a ortodoxia e a Igreja Católica Romana atual. O que é que eu sei que houve uma separação, se você poderia explicar por que da separação e se tem alguns pontos, pelo menos um ou dois diferentes, e quais são? Eu acho que, na realidade, as diferenças elas são muitas e muito grandes, né? Seria um assunto um assunto relativamente um pouquinho longo até. Mas eu gostaria de frisar talvez algumas principais diferenças, que seria o papado, né? A ideia teológica de um papa, né? Eu quero colocar assim que não é somente a figura em si, mas o que acarreta teológica da ideia de um papa, né? Como um supremo pontífice, né? Um bispo supremo que carrega em si uma supremacia entre os outros bispos, né? E é um pastor universal da igreja. Isso, para a visão ortodoxa, é completamente fora de questão. A igreja ortodoxa acredita que a igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem uma única cabeça, que é Jesus Cristo. E um único pastor absoluto, um único pastor universal da igreja, que é o próprio Cristo. Né? Todos os bispos são fundamentalmente iguais. Né? Ainda que alguns bispos tenham uma honra maior que outros bispos, né? Porque para nós, o bispo, cada bispo é um sucessor dos apóstolos. E cada bispo é igual, fundamentalmente igual, ainda que tenha alguma diferença em questão de honra. Né? Mas o poder dos bispos é um poder que não existe um bispo supremo, um bispo que comande a igreja. Não. Quem comanda a igreja é o Espírito Santo e todos os bispos são fundamentalmente iguais entre si. Essa seria uma diferença muito grande, porque nenhum bispo pode tomar um lugar que o Papa de Roma tem dentro da estrutura da igreja romana. Outra diferença fundamental é o filioque. O filioque foi um acréscimo no credo, né, na profissão de fé, que os católicos romanos fizeram, foi combatido por muitos papas. Se eu não me engano, o Papa Leão III combateu o filioque. O filioque, ele acrescenta na profissão de fé que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, quando na realidade o credo original sempre apregoou que o Espírito Santo procede somente do Pai. Porque dentro da Santíssima Trindade, o Espírito Santo procede do Pai e o Filho é gerado do Pai. Isso antes de todos os séculos. Antes da criação do tempo, antes que houvesse tempo, o Espírito Santo procede do Pai e o Filho é gerado do Pai. Né? E essa é a profissão de fé que foi decidida nos concílios ecumênicos, né? No credo niceno-constantinopolitano, e que infelizmente a Igreja de Roma acabou por alterar a profissão de fé, colocando uma cláusula onde afirmava que o Espírito Santo procede também do Filho, né? E isso é uma diferença também muito incisiva, né? Porque é uma questão de fé.
essencialmente uma questão de fé. É uma questão que não pode ser modificada, né? Então, essencialmente, para o ortodoxo, isso é muito sério, porque isso é uma modificação de fé e não pode haver nenhuma modificação na pregação entregue por Cristo, né? A mensagem que Cristo nos trouxe, a revelação de Cristo ao homem, ela é mantida intocável dentro da igreja e nenhum bispo, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum fiel, ninguém tem autoridade para fazer qualquer modificação na pregação dessa revelação que Cristo trouxe aos homens, entendeu? Então, para um ortodoxo, isso é muito sério. As diferenças teológicas entre o mundo ocidental e os outros 4 patriarcados resultaram na separação entre a Igreja Ortodoxa e o catolicismo romano. É bem verdade que hoje em dia nós temos uma relação, graças a Deus, de amizade e respeito mútuo, mas as diferenças teológicas, as diferenças de fé persistem. Essas mesmas diferenças que foram o motivo da separação entre Roma e os outros 4 patriarcados é ainda hoje o motivo de manter separado Roma da Igreja Ortodoxa. Tem algumas outras diferenças, como a questão do purgatório, por exemplo, né? Nós ortodoxos não cremos no purgatório, né? O purgatório, na realidade, ele vai surgir lá na frente como o que a gente pode considerar uma progressão teológica, né, na compreensão da fé, que é uma coisa que não existe dentro da ortodoxia, né? Para nós temos aquela fé que foi pregada por Cristo, ensinada pelos apóstolos e é mantida pelos padres. E isso até o retorno de Jesus Cristo para o juízo final. Nós não admitimos a modificação ou qualquer tipo de progressão e de mutação na pregação de Cristo, né, na fé. E o purgatório, ele é uma coisa uma questão de fé que para o ortodoxo é inaceitável, né? E para o católico romano é essencialmente uma questão que eles acreditam, né? Faz parte da crença católica romana crer no purgatório, né? Ah, compreendi. Para o ortodoxo, isso não existe. O ortodoxo não admite a crença no purgatório. A indulgência também é uma coisa que não existe dentro da ortodoxia, né? A indulgência, não existe uma possibilidade pela declaração de um bispo, mediante alguma ação minha, eu retirar uma alma de um lugar que a gente nem acredita que exista, que seria o purgatório. Então, a indulgência é uma coisa inexistente dentro da ortodoxia, né? O pecado original, né, que os católicos romanos creem, e os protestantes acredito que também acreditam no pecado original. Nós, ortodoxos, preferimos chamar de pecado ancestral. Nós não acreditamos que a pessoa nasça com a culpa do pecado de Adão, né? Nós acreditamos que esse pecado ancestral, ele danifica o homem, né? No sentido de que o homem se torna inclinado para o pecado. Mas nós não acreditamos que o homem nasça com algum tipo de culpa ou que carregue algum pecado em si pelo pecado de Adão, né? Nós acreditamos que a pessoa ela vai se tornar ou não pecadora, a pessoa vai se entregar ou não ao pecado. E a pessoa tem uma inclinação ao pecado mediante a essa distorção na realidade causada pelo pecado de Adão e também pelos pecados que a humanidade vem cometendo. Mas nós não acreditamos que no pecado original como uma doutrina que as pessoas tenham um nascimento, né, carregado do pecado, né? Uma dúvida que eu sei que ela é bem menor, mas quando eu lancei a proposta da entrevista com você, as pessoas perguntaram para mim de uma diferença que é bem clara das igrejas aqui, né, no Brasil, no Ocidente em si. Não há bancos, né, na igreja ortodoxa, pelo menos em algumas que eu vi, e o idioma, a maioria, né, e o idioma que é pregado, por quê? Então, a igreja ortodoxa, isso é uma questão que está mais relacionada ao povo ortodoxo propriamente, às pessoas, do que essencialmente a fé, tá? Uma igreja, um templo ortodoxo, ele não é um templo menos ortodoxo porque ele tem banco. É bom que isso fique bem claro, né? Não é o banco não é uma questão de fé. Mas, geralmente, nós ortodoxos mantemos os costumes milenares da igreja. O banco, mesmo na parte ocidental do mundo, né, ele vai surgir tardiamente. Eu acho até que as primeiras igrejas evangélicas ainda, as primeiras igrejas protestantes também não tinham bancos. Eu tenho quase certeza disso, eu não tenho uma certeza 100%.
Eu sei que as igrejas católicas antigamente não tinham banco. Mas eu acho que até as primeiras igrejas protestantes também não tinham banco. Isso não era uma coisa tão comum. Foi depois de um determinado período, né, que os protestantes passaram a utilizar banco, depois os católicos romanos também acabaram utilizando, e alguns templos ortodoxos têm banco, né? Mas a questão é que nós mantivemos uma tradição de costume, tá? Não é uma tradição no sentido de tradição sagrada, mas nós mantivemos o costume de não utilizar bancos, e esse costume de não utilizar bancos ele tem um significado, né? O significado é que nós nos apresentamos diante de Deus. O ortodoxo ele não tem uma ideia de assistir algo. Nós não participamos da liturgia, né, da missa, né, como nós não vamos para assistir, para ver algo. Não é o sentido ortodoxo não é esse, né? O sentido ortodoxo a pessoa está ali se apresentando diante de Deus, né? É uma coisa interessante que no mundo ocidental geralmente o culto religioso, né, ele é visto de uma forma voltada para as pessoas, né? Ele é uma coisa muito dirigida ao povo. Para o ortodoxo, nós estamos nos dirigindo a Deus. E o benefício, na realidade, é que Deus se dirige a nós. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, Não sim. é um culto voltado às pessoas, ao bem-estar de quem está ali, para o pessoal se sentir bem consigo mesmo, achar legal, achar bonito. Não é essa a intenção. A intenção é nos apresentarmos diante de Deus, e no momento que nós nos apresentamos diante de Deus, Deus é que se volta para nós, entendeu? É algo ativo, não tipo espectadores assistindo alguma Isso. coisa, né? Vocês têm tipo um relacionamento, né? Vocês estão ali para ter uma troca com Deus, né? Todas as pessoas participarem do que Isso. assistir alguém. Sim, Isso. Não é entendi. um assistir, né? Então, o banco ele acaba trazendo, eu acho, um pouco dessa ideia, que é uma ideia inexistente dentro da ortodoxia. É o que eu falei, não que templos ortodoxos que têm um banco, isso vai tornar esse templo menos ortodoxo, não é isso Sim, que eu estou sim. dizendo. Mas, geralmente, igrejas ortodoxas não têm banco por isso, porque, vamos dizer assim, o espírito ortodoxo, ele vai acabar não vendo tanta necessidade num banco, entendeu? Eu vejo também assim muitos quadros e eu não lembro se eu já vi alguma igreja ortodoxa com imagem em si. Então eu gostaria de saber como vocês se tratam essa questão de imagens e a visão dos santos, porque na igreja católica tem os santos que vive e volta, eu vejo que adicionam alguns novos segundo a tradição católica, por milagres ou porque a pessoa fez alguma coisa na Terra. Então, como a Igreja Ortodoxa vê isso? Vocês também adicionam santos ou têm a adoração aos santos? Existem imagens ou não? Qual é a posição da Tá, Igreja Ortodoxa dentro disso? legal. Isso é uma pergunta importante. Vamos lá. Eu vou tentar explicar primeiro o que é o santo, tá? Porque a própria ideia do que é um santo, ela é diferente para o católico e para o ortodoxo, né? Na realidade, o católico romano e o ortodoxo, quando falam de um santo, eles podem se referir até à mesma pessoa, mas se referem a fenômenos distintos. E isso é interessante. Essencialmente, para o ortodoxo, o santo, ele é aquela pessoa, como eu ou você, ambos podemos ser santos, tá? Tanto eu quanto você temos a oportunidade de ser santos. Qualquer pessoa pode vir a ser um santo da igreja, desde que esteja na igreja. E veja bem, o santo ele é aquela pessoa que ela é iluminada pela luz de Deus. Ela é energizada pela energia incriada de Deus. Vou te dar um exemplo. Uma lâmpada. Um santo é uma lâmpada que é acesa pela energia de Deus. Entende Sim, sim, o que eu sim. estou querendo? Não, entendi. Então, e o que é o santo para o ortodoxo? O santo ele é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, que eles se tornaram cheios da graça de Deus. De modo que eles se tornam fontes dessa graça de Deus, como fontes de Cristo. Eles são pessoas que nos oferecem Cristo, que nos ofertam a Cristo.
E isso não é que a igreja vai colocar mais ou colocar menos, mas conforme os santos surgem, os santos acabam surgindo na vida da igreja, né, nós vamos reconhecer esses santos, porque é nítido que uma pessoa é santa, né? Tem um santo que é um santo que ele faleceu foi em 93, ele faleceu no ano que eu nasci, se eu não me engano. No 94, São Paícios, do Monte Athos. Então, São Paícios do Monte Athos, ele era uma pessoa que ele, mesmo em vida, nitidamente as pessoas sabiam que ele era um santo. Independente da igreja reconhecer oficialmente ou não. Um santo é um santo independente do que dos bispos reconhecerem, independente de ele ser reconhecido. Muitos santos nem mesmo são conhecidos pela gente. Existem, eu diria até que a maioria dos santos não são conhecidos, né? A maioria dos santos são santos desconhecidos. A própria Rússia, ela é muito rica nesses santos, né? A perseguição soviética em relação à Igreja Ortodoxa, principalmente nos anos iniciais, elas proporcionaram um número absurdo de santos da Igreja, muitos dos quais a gente nem sabe o nome deles, mas que são santos de Deus. E a visão da igreja com relação aos santos de rezar, ou de pedir, ou de ter algum contato com uma católica, ou vocês só tipo honram a memória? Como é a posição do ortodoxo com relação aos santos após eles serem mortos? Tipo, depois de mortos foram separados como santos, vocês têm a mesma relação que a católica ou não? Bem, eu diria que em parte sim. Mas eu não sei como é a visão católica romana a fundo sobre isso. Então, fica difícil dizer se é a mesma. Nesse caso, eu posso falar da visão ortodoxa. Nós acreditamos que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja significa participação em Cristo. A igreja é isso. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a reunião dos santos em Cristo e por Cristo. E quando nós estamos em Cristo, a morte não causa uma separação entre nós. Ela causa uma separação visual, uma separação visível, uma separação fisicamente perceptível. Mas nós acreditamos que na igreja, que eu não estou falando do templo, tá? Eu estou falando da igreja, que é o corpo místico de Cristo, e essa ligação que se dá no amor de Cristo e no próprio Cristo, ela não é rompida pela morte. E isso proporciona a oportunidade tanto de que esses santos roguem a Deus por quem ainda está caminhando aqui na Terra, quanto permite que nós aqui na Terra roguemos a Deus por aqueles que foram para diante do trono de Deus. A percepção ortodoxa é essa. É que o amor de Cristo nos dá a possibilidade tanto de rogar por aqueles que partiram, quanto aqueles que partiram de rogarem por nós aqui na Terra.